E aí, galera querida, como é que vocês vão? Quem aí tá interessado em saber o que mais cai na URGS, você caiu no vídeo certo, né? Você vai ter aqui nesse vídeo dicas importantes de como se preparar para o vestibular da URGS. Eu vou te mostrar aqui, ó, 4 questões carimbadíssimas na prova. A URGS é uma prova muito previsível, tá? Dificilmente ela sai daquele padrãozinho dela, então agora basta a gente entender qual que é esse padrão, né? É isso que eu quero mostrar pra você aqui nesse vídeo. E se você não me conhece ainda, eu sou o Prof. Caio, né? Curtiu a ideia do vídeo? Inscreve aqui no canal, beleza? Daí depois, se você curtir a aula aqui, deixa o gostei, combinado? Vamos nessa? Então tá, pessoal, vamos começar aqui, né? Eu não gosto de enrolar os meus vídeos. Vamos começar aqui a primeira questão, que é carimbadíssima na prova da URGS. É aquela questão que você vai ter que quebrar um pouco a cabeça, né? É quase que um desafio esse tipo de questão, né? Você vai ver uma situação ali inusitada, né? Uma situação que você não está muito acostumado a ver e você vai ter que dar um jeito de resolver aquilo usando, né, as ferramentas mais básicas da matemática, tá? Esse é o primeiro tipo de questão que aparece sempre. Aqui eu tenho um exemplo, né? URGS 2020, aí ele pergunta assim, olha só que legal, o valor de raiz de 1 menos 1 meio vezes 1 menos 1 terço vezes 1 menos 1 quarto vezes 3 pontinhos vezes 1 menos 1 centésimo. Pessoal, isso daqui é um padrão que está se formando, né? Isso aqui é uma coisa que você não está muito acostumado a ver, né, na sua preparação, porém é um tipo de questão que a URGS gosta, tá? Não, se cair alguma coisa assim na próxima prova, não vai ser necessariamente algo assim, eles inovam bastante. Mas quando você resolve bastante questão desse tipo, você pega o feeling, você entende como tem que resolver, tranquilo? Então vamos nessa. Olha só, aqui pessoal nós temos 1 menos 1 meio, tá? 1 menos 1 meio. Você pode pensar assim, ó, o 1, você sabe que o 1, ele pode ser escrito assim, ó, 2 meios. É ou não é? É, né? 2 dividido por 2 dá 1. E o 1 meio, né, eu vou simplesmente escrever aqui. Beleza. 2 meios menos 1 meio dá, ora, muito simples, né? 1 meio. Tranquilo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse segundo parênteses, né? Esse 1 eu vou escrever como sendo 3 terços. Ah, por que 3 terços, professor? Porque agora está subtraindo 1 terço. Né? Eu faço isso para facilitar a vida, né? Na hora de subtrair as frações. Se você quisesse fazer um mínimo múltiplo comum, também poderia, né? Ia dar na mesma. 3 terços menos 1 terço, 2 terços. E aí, quando você continuar fazendo, né? Vamos fazer mais um, olha só. Aqui vai ser o 1 que eu vou escrever como 4 quartos, menos 1 quarto. Aí eu pego o 4 quartos, subtraio 1 quarto, fica 3 quartos, né? E por aí vai, pessoal. Isso aqui vai continuar, né, até nós termos aqui, ó, 1 menos 1 centésimo. Eu posso escrever o 1 como sendo 100 centésimos e subtrair 1 centésimo, né? Só para manter a nossa coerência aqui, eu vou jogar para cima, que eu estava fazendo isso em cima. Aí depois eu percebo, né, que 100 centésimos menos 1 centésimo é 99 centésimos. Exatamente. Dentro desses 3 pontinhos aqui, ó, estão todas as outras frações que eu não escrevi aqui. Né? Olha só, é muito fácil de entender qual que vai ser as próximas. Por quê? 1 meio, tá? Aí depois 2 terços, ou seja, copia o denominador desse e aumenta a uma unidade aqui no denominador. Aí depois, copia, aumenta uma unidade. O próximo, pessoal, logicamente vai ser o 4 quintos. Depois vai ser o 5 sextos. E por aí vai, até chegar no 99 centésimos. E qual que é a maravilha disso? É que vai rolar um monte de corte, né? Olha só, o 2 vai cortar com o 2, o 3 vai cortar com o 3. Esse 4 vai cortar com o próximo 4 que aparecer ali, né? Que eu sei que vai aparecer um 4. E isso vai acontecer até que lá no final, quando eu tiver o 98, 99, né? Esse 98 já vai ter cortado com alguma coisa que vinha antes. O 99 vai cortar com esse 99 e vai sobrar então o 100 aqui que não corta com ninguém. Esse 1 também não corta com ninguém. Então, no fim das contas, o que sobra, né, é o 1 centésimo, tá? Só que você vai ter que ficar ligado, né? Tem uma raiz aqui, ó, que eu não escrevi antes, mas tem que escrever, né? Tá aqui a raiz. Aí você tem que saber quanto que é a raiz de 1 centésimo, né? Isso daqui você pode escrever assim, ó, raiz de 1
sobre raiz de 100. Raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10. Então isso dá 1/10. Ai, que delícia. Ai, que beleza. É isso aí, pessoal. A resposta é a letra A. De novo, esse tipo de questão URGS ama. Ama, 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 ama. Minha dica, né, é que você vá lá no site da URGS, né, ou melhor, coloca assim no Google, vestibular URGS provas antigas. Vai aparecer um site, né? Eu vou deixar na descrição esse link, tá? Desse site. Por quê? Porque aparece as últimas provas com os exercícios todos comentados, né? Todos os exercícios ali com resolução comentada, é uma delícia aquele arquivo, né? A própria URGS fornece esse arquivo. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Beleza. Vamos adiante, vamos para a próxima questão típica que a URGS ama, que é quando ela coloca letras que representam números de um certo conjunto, e daí ela começa a falar algumas afirmações sobre aquelas letras, sobre aqueles números, e pede se é verdade ou se é mentira, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui bem característico. URGS 2019. Sendo A e B números reais positivos quaisquer, considere as afirmações abaixo. Olha só, então nós temos as afirmações. Se A for maior que B, então A na X é maior do que B na X para qualquer X pertencente aos reais. Professor, já não entendi mais nada. Calma. Tá? Basicamente, existem 3 coisas que a gente tem que analisar aqui. Eu vou organizar para a gente conseguir olhar para isso daqui tudo sem gerar ansiedades, tá bom? Vamos colocar o 2 para cá. Vamos colocar o 3 aqui para baixo, tá? E depois a gente analisa quais que são as corretas. Galera, eu gosto de fazer esse tipo de questão simplesmente chutando valores e vendo se funciona ou não. Como assim? Olha só, a primeira coisa que você precisa ficar atento ou atenta é que A e B são números reais positivos, né? Então A e B são maiores do que 0. Tá? Não vou usar nenhum número negativo ali para A e para B. Tranquilo. Aí, ele fala assim, ó, se A for maior que B, então A na X é maior do que B na X para qualquer X pertencente aos reais. Vamos fazer um teste. Bora fazer um teste? Vamos lá. A maior do que B. Então vamos escolher assim, ó, o A vai ser 2 e o B vai ser 1, né? Então, A é maior que B. Beleza. A na X é maior do que B na X? O X, vamos definir como sendo, sei lá, vamos definir ele como sendo 1 para começo de conversa, tá? Então, olha só o que nós teremos. Nós teremos 2 na X, que é 1, maior do que 1 na 1. Isso daqui quer dizer que 2 é maior do que 1. E 2 é maior do que 1, né? Tá correto. Ah, professor, então é verdadeiro, bora olhar a próxima. Calma. Sempre tenta achar uma maneira de dizer que isso é falso. Se você não encontrar mais maneiras de dizer que é falso, aí você diz que é verdadeiro. O que eu posso mudar aqui? Bom, o A e o B, eles não tem muito como mudar, né? Tem que ser positivo, o A tem que ser maior do que o B, eu vou deixar esses que eu escolhi. Agora o X eu posso mudar, né? E olha só, eu posso escolher um X negativo. Ah, o X pode ser negativo, quem não pode ser negativo é A e B. Então, olha só, vamos colocar um x aqui igual a menos 1 para ver se funciona também. Ó. X igual a menos 1. Então, vai ficar 2 na menos 1 maior do que 1 na menos 1. Aí você vai ter que lembrar, né, de expoente negativo. Basicamente, você inverte, né? O 2 na menos 1, ele nada mais é do que 1 meio. E o 1 na menos 1 é 1 sobre 1, que é 1. Né? Então, eu vou deixar assim como 1. Beleza. Só que 1 meio, meus amigos e minhas amigas, vocês sabem muito bem que é menor do que 1. Então, olha só, se eu usar um valor negativo de x, essa afirmação está errada. Dei um jeito de negar a afirmação. É isso que você precisa fazer, entendeu? Você precisa achar um jeito de negar aquela afirmação. E se aqui você conseguiu negar, então a 1 está errada. Ela não é verdadeira para todos os x pertencentes aos reais, né? Só para x maiores do que 0. Beleza? Então tá, pessoal, agora vamos adiante. A gente vai ver agora a afirmação 2, tá? Só antes, né, vamos eliminar. Letra A não pode ser, letra C não pode ser, letra E não pode ser. Sobrou só 2, né? Legal. E olha só, de lambuja, essa daqui acho que é uma expressão gaúcha, né? Bom, quem tá vendo isso aqui é gaúcho.
Pessoal, 2 e 2 estão nas alternativas corretas. Então a 2 com certeza é verdadeira, tá? Com certeza é verdadeira. Como que eu faria para descobrir se ela é verdadeira mesmo? Bom, eu poderia colocar alguns números aí para testar, né? Só que eu já sei que vai ser, né? Porque olha só, eu eliminei todas as alternativas e que não podiam ser e sobraram alternativas que contêm a 2, né? Então com certeza ela é verdadeira. Mas para você testar, pausa o vídeo e testa aí. Coloca, sei lá, A igual a 2 e B igual a 1 e vê aqui se isso dá certo. Dá uma olhadinha. Né? O que essa alternativa está dizendo? Que A é maior que B, que é maior do que 1. Ah, então essa aqui já não pode, né? Tem que ser A igual a 3 e B igual a 2, por exemplo. Coloca aqui para ver se funciona. Né? Aí substitui A e B por 3 e por 2 aqui. Você vai ver. Né? Você vai ver que a coisa aqui nessa inequação vai dar certo. E agora vamos olhar para a terceira coisa, né? Que ele falou aqui, ó. Se A for maior do que B, então raiz de A é maior do que raiz de B. Vamos pensar. Vamos colocar o A como sendo 25 e o B como sendo... Ó, o A vai ser 25 e o B vai ser 4, tá? A é maior do que B, né? 25 é maior do que 4. E raiz de A é maior do que raiz de B? Bom, raiz de 25 é 5. Raiz de 4 é 2. 5 é maior que 2? É, então tá certo. Descanso? Não. Vamos dar uma olhada se eu não consigo encontrar alguma coisa que minta, né? Que diga, não, isso não é verdade. Não é verdadeiro. Olha, uma possibilidade aqui de você pensar é usar a fração, né? Números menores do que 1. Por exemplo, vamos colocar o A como sendo 1 meio. Não, 1 meio não. 1 meio é ruim. 1 quarto. E o B vamos colocar como sendo 1 nono. Tá bom? O que você sabe? Você sabe que 1 quarto é maior do que 1 nono. Né? Por quê? Porque 9 é um denominador maior do que 4. E raiz de 1 quarto? Quanto que dá? Ora, é raiz de 1 sobre raiz de 4, né? Que dá 1 meio. E raiz de 1 nono, quanto que dá? É raiz de 1, que é 1, por raiz de 9, que é 3. Ou seja, 1 meio é maior que 1 terço? Com toda certeza, né? 1 meio é maior do que 1 terço. Então, essa afirmativa 3 aqui, ela está correta também. A resposta só pode ser letra D. Olhem sempre para as alternativas, tá, pessoal? A URGS gosta que você olhe para as alternativas. Então, é interessante você fazer esse joguinho aí de analisar e olhar para a alternativa, né? Analisar e olhar para a alternativa. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão típica da URGS. É um tipo de questão que vocês não gostam muito, tá? Eu sei que vocês não gostam muito desse tipo de questão, porque é questão de funções, tá? Questão de funções. Olha só, vamos dar uma lida. Dadas as funções reais de variável, as funções reais de variável real fg definidas por f de x igual a menos logaritmo de x na base 2. Caramba, professor, é isso aí. G de x, x ao quadrado menos 4. Essa função ela já é mais conhecida da gente, né? É mais tranquila de lidar. Pode-se afirmar que f de x é igual a g de x é verdadeiro para um valor de x localizado no intervalo. Então ele está me dizendo o seguinte, ó, isso é igual a isso para um valor. Tá? Existe um valor de x que faz com que f de x seja igual a g de x, um valorzinho. Ele não quer saber qual que é o valor especificamente, ele quer saber em que intervalo que se encontra esse valor. Veja que é diferente. Tá? Veja que é diferente. Bom, nesse tipo de questão, pessoal, intuitivamente você poderia pensar em seguir dois caminhos. O primeiro caminho seria igualar as funções, né? Bom, eu sei que f de x tem que ser igual a g de x. Vamos ver então. F de x é menos log de 2 log de x na base 2, que é igual a g de x, que é x ao quadrado menos 4. Pessoal, seguir esse caminho aqui é muito complicado, tá? Eu não recomendo que vocês sigam esse caminho, não, tá bom? E esse tipo de questão aparece bastante, então sempre vai existir essa possibilidade, só que normalmente é mais difícil. O que eu gosto é ir pelos gráficos. Ah, aí você precisa saber gráfico. Sim, para URGS você precisa saber montar gráfico de função. Tá? Das principais funções, função trigonométrica, função afim, função de segundo grau, função exponencial e função logarítmica, tá bom? Essas aí você precisa saber.
Função modular também cai. Bom, pessoal, vamos montar os gráficos, tá? Então eu vou desenhar aqui um sistema de coordenadas, né? Eixo X, eixo Y. Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Primeiro vamos desenhar a nossa parábola, né? Ah, professor, que parábola? O g de x é uma parábola, né? Ele é x ao quadrado menos 4. Quando eu tiver x ao quadrado, é porque eu tenho uma parábola, tá bom? Desde que, claro, né, o x ao cubo não exista, o x na quarta não exista, né? A maior potência ali é o x ao quadrado. Então, é uma parábola. Beleza. Vamos lembrar algumas coisinhas sobre parábolas, né? A parábola, ela tem 3 coeficientes. Se eu escrever uma parábola genérica, eu costumo escrever assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que os coeficientes são esses caras, né? A, b e c. Percebe que nesse cara não tem b, né? Nessa função aqui não tem b, né? Quem que é o b? É o cara que multiplica o x na 1. Não tem x na 1 ali, então não tem b. Agora, o A tem, o A vale 1. E o C vale menos 4. Né? O C é o cara que está sozinho na função. É o menos 4. E o C é o cara que corta o eixo Y. Então isso é muito bom, né? Porque você vem aqui e você sabe que no menos 4, no eixo Y, a nossa parábola estará cortando. Você também sabe que essa parábola é côncava para cima. Por quê? Porque o A, o coeficiente A, é maior do que 0, né? O coeficiente A é 1. Então, é maior do que 0, ela vai estar côncava para cima. Tudo bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a parábola. Vamos lá? Deixa eu usar aqui a minha maravilhosa ferramenta de simetria, que não é todo dia que dá para usar essa ferramenta linda. E vamos desenhar aqui a nossa parábola. Olha só a coisa mais maravilhosa. Aqui está a nossa parábola. Pessoal, essa é a parábola, tá? Essa é a parte fácil da questão, porque função logarítmica é uma coisa que o pessoal não costuma ter muita familiaridade. F de x é menos log de x na base 2, certo? Pessoal, função logarítmica, deixa eu dar a manha para vocês, tá? A função logarítmica, eu vou desenhar aqui nesse gráficozinho antes de passar para o nosso gráfico maior. A função... Vamos colocar aqui a função log de x, tá? Log de x. Ela tem essa cara aqui, ó. Assim, tá? Isso é uma função logarítmica, ou seja, ela vai crescendo, ela nunca toca aqui nesse eixo vertical y, tá? Nunca toca. E ela bate aqui, ó, no 1, no eixo x, certo? Por quê? Porque log de 1 é 0. Tranquilo. Se eu tiver menos log de x, eu vou ter como se fosse um espelhamento dessa coisa verde. Vai ser algo assim, ó. Assim, certo? Nunca vai tocar aqui no y, vai bater no 1 também e vai continuar aqui para baixo crescendo. Nesse caso, nós temos menos log de x na base 2. Para esse tipo de questão, o número que é a base aqui não vai importar tanto, tá, pessoal? Porque o que você precisa? Você precisa definir aqui a função, né? Você precisa desenhar ela no gráfico junto com a parábola. E você sabe, né? Independente da base, sempre vai cortar no 1. Né? O 1 vai estar aqui, ó. Vamos colocar o 1 aqui. Então você sabe que essa função logarítmica, ela vai estar assim, ó. Né? É como se fosse essa vermelha aqui, né? Por quê? Porque é menos log de x e ela não bate no y. Ela tem esse decaimento assim, né? É assim que funciona a função logarítmica. Beleza. Ora, o valor, né, de x para o qual f de x é igual a g de x é o valor em que as duas funções, né, os dois gráficos se encontram. E tá ali, ó. Tá ali. Qual que é esse valor de x? Ah, é esse valor desconhecido que está aqui, ó. Eu sei que tá depois do 1, né? Eu sei que tá depois do 1. Quem que tá aqui, ó, pessoal? Que valor que é esse daqui? O valor que corta aqui o eixo x da parábola. X ao quadrado, a parábola é o x ao quadrado menos 4, né? Quando que isso daqui é igual a 0? Bom, é bem fácil de enxergar, né, pessoal? Quando x for igual a 2 e quando x for igual a menos 2. Porque daí vai ficar 2 ao quadrado menos 4 dá 0. Ou menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 dá 0. Ou seja, as raízes da parábola são menos 2 e 2. Portanto,
Esse carinha aqui, esse ponto de interrogação, ele está entre 1 e 2. Né? Qual que é o intervalo que ele está? Intervalo fechado de 1 a 2. Resposta, letra B. Isso aqui cai bastante, tá, pessoal? Então você precisa ficar ligado nisso daqui. Tá bom, pessoal? Se vocês querem dicas diárias de matemática, me siga no Instagram, aqui ó, @prof_caio, lá eu coloco conteúdo, muito conteúdo, todo dia, né? Tem bastante conteúdo mais descontraído também, né? Eu mostro um pouco da minha vida pra vocês lá. Eu acho que se você ainda não me segue, você vai fazer uma coisa muito legal se você me seguir. Valeu? E claro, né, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, dá essa moral pra mim. Se inscreve aí, deixa o gostei, que nós temos ainda o último tipo de questão que o Enem ama, o Enem. Pessoal, é muita preparação pro Enem o ano inteiro, né? Eu acabo falando Enem nessas horas. Se eu falei alguma outra vez aí durante o vídeo sem perceber, entendam que é URGS, né, que a gente tá fazendo aqui. Nada a ver com o Enem essas questões, né? É bem diferente. Vamos lá, pessoal. Agora uma questão típica de geometria espacial que envolve ali, né, uma visualização geométrica das coisas. Isso daqui caiu em 2020, mas é uma questão carimbada, né? Todo ano cai geometria espacial, né? Geometria na URGS cai demais, tanto a plana como a espacial como a analítica, certo? Vamos lá, considere o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, nos quais os pontos AC, EG, H e J são pontos médios de arestas do cubo, como apresentado na figura. Tá, beleza. A, né, C, E, G, H e J são pontos médios das arestas. Tudo bem. A razão entre a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD e o volume do cubo ele quer uma razão do volume. Olha só, razão, pessoal, é uma divisão, né? Em cima você coloca a primeira coisa que ele falou, embaixo você coloca a segunda coisa que ele falou. A primeira coisa que ele falou é soma dos volumes dos tetraedros. Pessoal, esses 3 tetraedros aqui, eles são todos iguais, né? Você não percebe que eles são todos iguais? Olha só, a base deles é um triangulinho retângulo, que eu tô pintando aqui, ó, que vem desse ponto médio da aresta até o outro ponto médio e tem outro vértice aqui no vértice do cubo. Todos eles têm a mesma lógica, só que essa base ela tá, por exemplo, né, nesse tetraedro aqui, essa base está aqui, e nesse outro tetraedro ela está aqui. Tranquilo? Então, basicamente, você vai ter o mesmo volume em todos eles. Então, eu vou chamar isso daqui de volume do tetraedro, tá? VT. Como você quer a soma dos 3 tetraedros, então você vai ter 3 VT, né? Que é VT mais VT mais VT. E você quer dividir isso tudo pelo volume do cubo. Beleza, volume do cubo. Então, a questão quer isso daqui. Agora a gente precisa chegar numa forma de calcular esses volumes, né? Vamos dizer que a aresta desse cubo vale A. Então vamos dizer que é A aresta do cubo. A, né? Então se a aresta é A, então aqui também é A. Né? Aqui é A, aqui é A. E lógico, né? Aqui vai ser A também. Aqui vai ser A também. Tranquilo. A parte mais fácil é o volume do cubo, né, pessoal? Eu já posso até escrever aqui o volume do cubo. Como é que é o volume de um cubo? É aresta vezes aresta vezes aresta. Ou, simplesmente, aresta ao cubo. Né? Muito simples. E o volume de um tetraedro? Como é que eu calculo? Pessoal, um tetraedro nada mais é do que uma pirâmide. É uma pirâmide, exatamente. Deixa eu desenhar aqui para vocês. E a base da pirâmide é um triângulo. Esse é o tetraedro, tá bom? Esse é o tetraedro. Deixa eu só dar uma tracejada aqui para ficar bem bonitinho. Qual que é o volume de uma pirâmide? Bom, o volume do tetraedro é o volume dessa pirâmide aqui. A base é esse triangulinho aqui, tá? E o volume da pirâmide, né, a gente sabe que é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3, sendo que a altura vai ser a altura do tetraedro, que é isso daqui, né? É a altura do tetraedro.
E a área da base é a área desse triângulo verde, certo? Então o grande desafio aqui é você calcular a área desse triângulo verde. Como que você vai fazer isso? Bom, o triângulo verde, pessoal, você sabe, né, que para calcular a área de triângulo, você tem que fazer o quê, né? Deixa eu desenhar esse triângulo verde aqui para vocês, ó. Esse é o triângulo verde. Estou desenhando ele aqui de pé, tá? Ele tem um ângulo reto aqui, ó, que eu vou desenhar aqui, certo? Vamos lá. Qual que é a altura desse triângulo aqui? Né? Esse aqui é o triângulo verde. Bom, essa altura é essa dimensão aqui, ó. Né? Se eu olhar aqui no desenho, é essa dimensão aqui. Sendo que H é o ponto médio da aresta. Então a distância de I até H é exatamente metade do comprimento da aresta, né? É A sobre 2. Então isso é A sobre 2. E a distância da base, né? O comprimento da base, é essa distância aqui, ó. De I até J. Sendo J também o ponto médio, né, daquela aresta. Então, IJ, o comprimento IJ, também é A sobre 2. Isso aqui é a base do nosso tetraedro. Então, qual que vai ser a área dessa base? Bom, a área da base vai ser a área desse triângulo. Triângulo é base, A sobre 2, vezes a altura, A sobre 2, tudo dividido por 2. Isso aqui dá A ao quadrado sobre 4 dividido por 2, que é igual a ao quadrado sobre 8, né? Esse 2 aqui você poderia passar ele multiplicando invertido, né? Ficaria a ao quadrado sobre 4 vezes 1 meio, que dá a ao quadrado sobre 8. Terminou, professor? Não, ainda não. Você calculou a área da base. O volume do tetraedro vai ser essa área da base, que é a ao quadrado sobre 8, vezes a altura do tetraedro, que é o próprio A, né? É a altura. A altura do tetraedro é isso aqui, ó, é a aresta do cubo. Então, isso daqui é A. Tudo isso dividido por 3. Né? Então, é isso que você tem. Isso aqui, pessoal, vai ficar A ao cubo sobre 8 dividido por 3. Porém, isso é o volume de um tetraedro. Você quer o volume de 3 tetraedros, né? Então você pode até passar para cá, ó. Você quer 3 vezes o volume do tetraedro, que você descobriu que é A ao cubo sobre 8, tudo isso dividido por 3. Quando você está dividindo por 3 e multiplicando por 3 aquela coisa, você pode cortar os 3, né? Corta os 3 e acabou. Sobra o A ao cubo sobre 8, tudo dividido por A ao cubo. Tem A ao cubo em cima, tem A ao cubo embaixo em cima, né? Corta, corta. Vai sobrar o quê? Aqui fica 1, aqui fica 1. Isso aqui fica 1/8 dividido por 1, que é 1/8, né, pessoal? E acabou. Tá aqui a sua resposta, né? Ela se encontra na letra A. É isso aí. Ah, olha só o despertador tocando. Se você quer mais vídeos para se preparar para URGS, então comenta aqui embaixo, né? Comenta nesse vídeo, que se tiver comentários aí, eu gravo mais vídeos sobre URGS. Se você está vendo esse vídeo, você vai prestar outros vestibulares, coloca aí embaixo também, que a gente vai conversando, a gente vai fazendo vídeos sobre esses assuntos que vocês precisam. Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, clica no gostei, inscreva-se no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.